Respondi a Raíssa agora aqui. Pode falar aí. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Bola do Jogo. Quem está falando é Leonardo Bertella, junto comigo o nosso querido companheiro de sempre, Guilherme Zago. Tudo bom, Gui? Boa noite. Beleza, galera? Boa noite. Boa noite a todos aí. A gente está continuando aí nossa série de análises aí em relação aos times da NBA para a próxima temporada. Antes da gente entrar nesse assunto, a gente não pode deixar de falar do Mundial de Basquete. A gente teve a oportunidade de estar presente lá no Ibirapuera. A FIBA conseguiu nossa credencial. Um pouquinho atrasado, diga de passagem, né? Até a gente conversou com alguns jornalistas lá no Ibirapuera, a galera reclamou bastante, né? Que normalmente eles não costumam demorar tanto assim para responder, né? Todo mundo recebeu a credencial meio que ao mesmo tempo. Mas a gente agradece a autorização e esperamos estar presente em outros eventos aí que vão acontecer durante o ano. Talvez tenha alguns eventos legais aí para a gente falar. Tem o Global Games da NBA no Rio de Janeiro no mês que vem. Tem o Mundial de 3x3 acontecendo no Brasil, também no Rio de Janeiro. Vamos ver se a gente consegue dar um pulo lá para poder cobrir, né? Mas voltando ao assunto, cara, foi um jogaço. Infelizmente, o Gui não pôde estar presente lá. Foi escalado de última hora para um outro compromisso. Mas quem teve a oportunidade de assistir o jogo lá do ginásio, putz, baita jogo, animal, né? Foi. Bauru perdeu por detalhes. Eu até escrevi uma crônica aí no site. Meio dolorido de ver, né? A gente viu alguns jogadores bem sentidos aí com a derrota. Mas tá super de parabéns, assim, o Bauru jogou muito contra um adversário dificílimo, né? Todos nós sabemos que ia ser bem complicado essa disputa com o Real. O Real jogou demais, né? O Real tem um time que é a seleção do mundo, né, hoje, né? Acho que comparável ao time do Real, que não tá na NBA, acho que só o Barcelona e só, não tem outro time tão bom com tanta qualidade, né? Até coloquei na matéria. A gente tá falando aí de um time que hoje tem os 5 jogadores mais bem pagos da Europa no seu elenco. Ex-NBA, time titular é praticamente titular nas suas seleções. É um time composto apenas por 4 espanhóis, o resto são jogadores ou promessas dos seus países ou titulares dos seus países, caso do Gustavo Ayón, caso do Nocione, caso do Massilius, que é da Lituânia, acabou de jogar uma mega Euroliga, e Sérgio Lu, Pérez, Sérgio Rodrigues, putz, baita jogadores aí da seleção espanhola que acabou de ser campeã, né? A gente Reis, né? Felipe Reis, cara, muito bom. O Herman Gomes, que também é promessa da Espanha, estava lá jogando. Então era uma coisa bem difícil mesmo. Mas o Bauru jogou de igual para igual, foi bem nos detalhes. Acho que talvez eles tenham sentido um pouco a pressão da torcida no Ibirapuera, né? A gente viu que os caras fizeram alguns erros bem atípicos, assim, principalmente no último quarto, né? Quando o bicho pegou mesmo. Mas, pô, foi por detalhes que o Bauru não foi campeão mundial, né? Isso já tá de parabéns. Né? A gente tá falando de um time que provavelmente deve ter uma folha salarial que é, sei lá, 20 vezes menor que a do Real, né? Galera, para quem acompanhou, né, como o Léo falou, não pude comparecer aí, porque o dever acabou me chamando aí de última hora. Mas eu acho que o sentimento que esse jogo deixou foi um sentimento que dá, né? Hoje em dia o basquete brasileiro evoluiu bastante, está buscando ainda o ponto ideal com categoria de base, mas assim, comparado a 5 anos atrás, por exemplo, que é uma coisa recente, a gente cresceu muito,
Hoje existe uma liga de desenvolvimento, o NBB agora com cuidado aí da NBA atuando aqui no Brasil, também deve crescer. Nos próximos anos a gente deve colher mais frutos aí. E já começa só o esporte ficando um pouquinho mais na mídia, um pouquinho melhor de estrutura nos últimos anos, aí a gente já começa a colher resultados como uma equipe que, o Léo falou bem, não tem nem a metade do orçamento que tem o Real Madrid, que é um time que poderia até estar atuando na NBA hoje, aí, como a quantidade de estrelas que tem no seu elenco. E o Bauru fez frente, venceu o primeiro jogo com uma reação espetacular, com muitas bolas de 3 pontos, mas até lembrando um pouco a seleção do Pan-Americano, sobre um texto que eu fiz também para o site, que é atuando com um ataque muito diferente do basquete atual, focado em defesa, com um ataque com praticamente os 5 jogadores de linha abertos, podendo arremessar de 2 ou 3 pontos. E, inclusive, bastante elogiado e também apontado dessa forma pelo Lucione após o primeiro jogo. Mas aí no segundo jogo deixou a desejar um pouco ali nos rebotes e infelizmente a bola não caiu como aconteceu no primeiro jogo. E aí a qualidade do Real Madrid se sobressaiu. Mas assim, acho que valeu demais a experiência pra gente aqui, de estar pela primeira vez aí cobrindo um jogo de tamanha importância, e eu acho que para o Bauru também e para o basquete brasileiro, quem é torcedor aqui ficou exatamente com essa sensação que o Léo está comentando até agora, que é que hoje em dia conseguimos fazer frente para qualquer equipe do mundo. Exatamente, concordo plenamente, cara. E assim, só se você me permite ainda colocar mais um detalhe. Sim. O que eu achei mais legal é que os principais protagonistas não foram jogadores que são consolidados, né? O Alex jogou muito bem no primeiro jogo, mas o Léo Mendes jogou demais no primeiro jogo, o Ricardo Fischer destruiu o segundo jogo, jogou muito. Inclusive, no primeiro jogo ele não foi tão bem quanto ele foi no segundo, mas ele fez a bola do jogo, né? Fez o último ponto. O Gui Deodato jogou bem no primeiro jogo, no segundo jogo também não teve muita oportunidade. Mas sem querer, com todos os problemas que o Brasil tem, com todas as dificuldades, a gente vê uma renovação acontecendo e uma moçada aí jogando muito bem, né? Então, eu achei que isso também foi bem legal, né? No final das contas, a gente estava vendo o Ricardo Fischer marcando quase 20 pontos, se eu não me engano, ele marcou no último jogo em cima do Sérgio Lu, que foi MVP da partida, marcando ele, né? A gente está falando de um cara que é da seleção espanhola, de um dos principais times do mundo, se não for o melhor time que não esteja na NBA hoje, marcando se preocupando em marcar um jogador de 24 anos do Brasil. Então a galera fala que não tem renovação, tá aí, ó. Aliás, para mim, pelo que o Ricardo Fischer jogou, tudo bem que eu sou crítico do Rafael Luiz há muito tempo, mas olha o que esse moleque jogou no Mundial e olha o que o Rafael Luiz tem jogado há algum tempo, e eu não consigo entender por que o Ricardo não tem tanta chance na seleção e o Rafael às vezes tem bastante, né? Eu acho que vale muito a gente falar dos destaques individuais aí por parte do Bauru. O Ricardo, eu acho que sem palavras, né? Se ele precisava mostrar para os torcedores, mostrar para o técnico da seleção brasileira, para o Rubem Manhano, que ele consegue jogar a nível mundial, ele mostrou isso no Pan-Americano, não conseguiu mostrar isso até pelo desempenho da equipe tão abaixo do esperado na Copa América, mas no Mundial, cara, ele jogou contra os 2 melhores armadores do mundo aí que não estão na NBA, vamos colocar assim, e jogou de igual para igual, dando crossover, marcando, fazendo infiltração e sabendo conduzir o jogo como se fosse um armador veterano, né? Ele jogou muito bem, tem muito ainda a evoluir e com certeza, se tudo continuar caminhando bem aí, ele deve brigar por essa terceira vaga de armadura aí, por
para uma Olimpíada. O próprio Jorginho do Pinheiros também vem aí correndo, crescendo bastante, enfim. Rafael Luiz aí, que nem você falou, que se cuide. E outros dois destaques que eu queria dar, aí você, aliás, 3 destaques, você falou bem do Guideodato, tomara que consiga mais espaço aí também para se destacar e ser o jogo dele, porque é um excelente ala. Rafael Mineiro também gostei bastante dele. Quando acionado, ele jogou também sem dever nada para jogar para pivô de nível mundial. E o Rafael Hetzheimer não tenho nem muito o que falar, né? Ex-jogador do Real Madrid, se especializou nas bolas de 3 pontos, quando acionado converte mesmo. Uma pena só que por um azar aí o Bauru não conseguiu beliscar esse título. Não, o Rafael destruiu no primeiro jogo, né? Ele fez 27 pontos no primeiro jogo. E eu confesso que quando ele chutou a primeira bola de 3, eu torci o nariz muito, né? Até postei no Twitter, porque a mecânica dele é bem esquisita, né? Ele é bem um pivô que arremessa de 3, né? Você fala, caraca, velho, que é isso? Ele é bem desengonçado, mas a bola começou a cair, né? E pra calar minha boca, né? Cara, sem palavras. O primeiro jogo ele destruiu, o segundo jogo ele foi bem marcado. Eu senti um pouco falta do Bauru ter uma força maior no garrafão, né? O Gustavo Ayão jogou muito contra a gente, infelizmente. Pegou muito rebote ofensivo, um número imperdoável de rebote ofensivo. Talvez porque faltou alguma companhia, né? O Murilo também estava machucado, não jogou esse último jogo. Então, enfim. Foi como eu falei, faltou detalhe. Foram detalhes, né, que faltaram pro Bauru ser campeão. Vamos ver se é um time que tem futuro, é um time que tem que ser lembrado. Infelizmente tem alguns jogadores que já estão em fase de apostadoria. O próprio Alex, eu não sei se aguenta mais um pouquinho, mas se aguentar, eu gostaria de ver o Bauru ter uma segunda chance de conquistar esse título, porque realmente eles mereceram. E para finalizar o assunto do Bauru aí, lembrando todo mundo que o Bauru vai fazer pré-temporada da NBA agora, joga contra o New York Knicks, joga contra o Washington Wizards, outra experiência que vai ser para eles com certeza sensacional. Pensa, o próprio Ricardo Fischer, Guideodato, jogadores que não tiveram essa oportunidade vão jogar lá dentro, né? Lá na NBA contra esses times. E aí eu acho que mais uma coisa que os jogadores vão se provar mesmo, né? Jogar contra os melhores times do mundo aí, como o Flamengo vem fazendo aí. E olha só, esse jogo do Flamengo aí no Rio contra o Orlando, cara, não sei não se o Flamengo não belisca esse jogo. Viu? O Flamengo, acho que a gente tá falando tanto do Bauru, mas o Bauru hoje é estranho falar isso, mas o Bauru talvez não tenha o melhor time do Brasil, né? Eu acho que hoje o time tá mais redondo, jogando melhor, é o time do Flamengo, né? Sim. O Flamengo é um time que já joga muito tempo junto, né? Se reforçou bem a nível Brasil para esse NBB, para o Carioca, e assim, com certeza vai dificultar muito pro Orlando, que vem aí no começo de pré-temporada, né? Com certeza. É só não entrar naquela velha, aquele baba-ovo, né? Aquele ritmo de Dream Team, né? Que a gente às vezes encontra quando a gente vê alguns jogadores, alguns jogos internacionais, né? Que a gente vê que os caras estão tipo, estão tirando foto, estão curtindo a festa e não necessariamente preocupados com o jogo, né? Se manter dessa forma. Bom, vamos pro que interessa, vamos pro motivo do... Não que isso não interesse, pelo amor de Deus. Na verdade, vamos para o motivo vamos para a reunião de hoje, né? Senão a gente fica aqui falando forever, né? Para quem não acompanhou, a gente até convida vocês a acompanharem os outros episódios dessa série que a gente está fazendo. Não é necessário que vocês tenham visto todos eles, porque eles não são necessariamente ligados. Mas se puder, é legal para você se inteirar por completo do que está acontecendo na NBA. A nossa ideia hoje é falar das divisões. A gente já falou de toda a divisão, toda a Conferência Oeste, das 3 divisões da Conferência Oeste. Agora a gente vai falar das 3 da Conferência Leste, começando pela Conferência Central, que é o objetivo do episódio de hoje.
A gente vai ter mais 2 episódios analisando as duas divisões que faltam, né? Para a gente poder encerrar aí essa, essa análise aí e se preparar, né? Porque afinal de contas faltam apenas 28 dias para o começo da NBA. Estamos ansiosamente aguardando aí o começo da temporada, que promete uma temporada bem completa, bem nova, com muitos times em reestruturação, muita galera nova entrando, muitas jovens apostas aí para soluções de velhos problemas. Então, tá muito interessante esse ano. Várias atrações, né? Muitos europeus, a temporada tem mais brasileiros atuando na história. Exatamente. Exatamente, e atuando com propriedade, né? A gente já falou do caso do Raulzinho, a gente falou do caso do Marcelinho Huertas, agora a maioria dos brasileiros estão na Conferência Leste, né? Mas a gente vai acabar falando deles ao redor aí desses próximos episódios. Mas, putz, tem Nenê, né? No Wizards, tem o Bruno Caboclo, tem o Lucas Bebê, no Toronto. Anderson Varejão no Cleveland. O Cristiano Felício no Chicago Bulls. E o Thiago Splitter no Atlanta, né? Atlanta, que eu não acostumo até agora pensar nele no Atlanta. Mas, verdade, eu também dei uma pausada pra falar. E tem o Leandrinho também com certeza. No Warriors, né, cara? Podemos esquecer do nosso campeão, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Primeiro time da vez. Vamos falar do Cleveland Cavaliers. Porque, afinal de contas, a gente começou essa série falando do campeão. Nada mais justo do que a gente falar do vice. Vamos falar da panela, vamos lá. A panelinha, né? A panelinha do LeBron, né? Que o LeBron todo ano monta pra ver se, né? Acho que esse episódio eu vou ser apedrejado, velho. Porque mais ou menos, né? eu tenho minha opinião formada sobre o LeBron, mas enfim, deixa eu ficar com ela, porque senão os caras vão me bater. Armador do Cleveland Cavaliers. O time titular do Cleveland Cavaliers provavelmente vai vir com a seguinte formação, né? Kyle Irving como armador principal, como é o caso já há bastante tempo, né? Um dos melhores jogadores novos aí da NBA, sim, na ausência do LeBron, é o dono do time, com certeza. Como ala armador, Iman Shumpert, ex-Knicks, vindo muito bem de uma passagem pelo Knicks, né? Um jogador que foi draftado no segundo round, que ninguém dava nada, se valorizou bastante, conseguiu a ida para o Cavaliers, e na ausência dele tem a presença do J.R. Smith, que já é figurinha carimbada, todo mundo já conhece, aquele jogador ou dá ou desce, né? Ou ele faz uma jogada absurda, digna de Jordan, ou ele faz uma cagada, que a gente não sabe como que ele tirou da cartola aquela cagada. Altos e baixos. Na ala, o LeBron James, um dos melhores jogadores do mundo, não precisa falar, não é o melhor jogador do mundo, como ele gosta de pensar que nem o melhor de todos os tempos, mas ele é um dos melhores jogadores do mundo, não tem nem o que falar, um baita jogador. Talvez precisasse confiar um pouquinho mais no resto do time para poder ser campeão. Quando ele fez isso, ele foi campeão no Miami. Mas o LeBron tem um ego gigantesco. Aí a gente volta para aquela conversa que a gente teve com relação ao Dwight e o James Harden. Acho que isso a gente aplica ao quadro para o LeBron, né? Acho que isso falta para ele ser realmente... Ele já é o melhor da geração dele, não tem o que falar. Mas ele poderia ser muito mais se ele fosse menos. Se ele não fosse tão ligado ao ego dele e à necessidade de mostrar que ele é foda. Eu também assino embaixo nisso daí. Né? Obrigado, Gui, obrigado. Não estou sozinho. Como ala pivô, Kevin Love, que é um dos meus ídolos, mas que no jogo tem jogado muito bem no Cavaliers. Jogador do amor. E como pivô, o Mozgov ou o Varejão, que a gente não sabe bem quem vai estar saudável o suficiente para começar a temporada pelo Cavaliers. Gui, o que a gente fala sobre esse time? Eu acho que o Cleveland é melhor do que o ano passado, tá? Eu acho que tem algumas opções, principalmente onde tinha uma carência aí, para a reserva do Kyrie. Hoje no elenco tem Mo Williams, né? Uhum. E aí, se você for pensar já em trocas, né, durante a temporada, durante os jogos, você tem na armação Kyrie e Mo Williams,
nas alas ali, você tem o Shumpert revezando com o Jerry Smith e o LeBron James com 2 reservas com características diferentes, né? O Richard Jefferson, que é um veterano, um ala mais de força e marcação, e o James Jones, que é um ala mais arremessador de 3 pontos. Ainda também esquecemos de falar, aí, acabou passando em branco a sensação do ano passado do Cleveland, que é o Della Vedova, né? Que joga ou forma, se necessário, como armador ou também como ala armador. Só que assim, Della Vedova eu ainda sou muito desconfiado, gente. Eu acredito que o que ele fez ano passado, ele não vai chegar nunca nem fazer perto do que ele já fez aí. Ele vai ficar nesse banco aí e não vai. Não é tipo. Mais ou menos aconteceu com o Jeremy Lin lá, sabe? Deu um auge e fez aquilo ali e acabou. Mas gosto também bastante do garrafão do Cleveland Cavaliers, que hoje para pivô tem Anderson Varejão e Mosgov. Varejão também faz o ala pivô se necessário. E tem Tristan Thompson, que é um jogador que está aí muito valorizado, né, pela NBA, pelo Cleveland, mas é um excelente jogador, sim. Acho o Cleveland mega favorito aí na conferência, até pelo elenco, na minha visão, melhor do que o ano passado. E acho que o Cleveland só depende de lesões e do próprio desempenho do LeBron James para chegar numa final, para chegar longe nessa temporada, né? Só que é o que você falou, Léo. A partir do momento que o LeBron, e já está na hora, eu acho, dele entender isso também, que ele não pensar tanto nele, pensar em alguns momentos fazer os jogadores jogarem mais, né? Se esconder um pouco atrás dessa estrela, chamar a responsabilidade de um modo diferente, aí o Cleveland vai ser um grande favorito ao título. E lembrando que assim, hoje eles talvez sejam o último super time que tem na NBA, né? Obviamente a gente tem ainda o San Antonio Spurs, a gente tem ainda alguns bons times aí com uma seleçãozinha de grandes atletas jogando juntos. Mas eu acho que, como você está falando, acho que estrelas de 3, né, grandes estrelas no mesmo elenco, só o Cleveland Cavaliers mesmo. E no auge da carreira de cada um. Sim, né? Com certeza. Agora, foi como eu falei, assim, eu acho que por que o Big Three do San Antonio Spurs dá certo até hoje? Todo mundo sabe sua função. O Tony Parker não quer ser maior que o Tim Duncan, nunca quis. O Tim Duncan nunca quis ser líder do time, por isso ele não tem problema nenhum de dar o holofote para outra pessoa. Aliás, ele nem gosta do holofote. Ginobili aceita ser sexto homem, e aceitou sempre, a partir do momento que ele viu que era melhor para o time que ele começasse do banco. Ou seja, a gente está falando de um jogador que foi MVP da Liga Europeia, um grande nome, um dos caras que assim, liderou o time em pelo menos 3 ou 4 campanhas ao título, aceitar ser banco, porque era a melhor opção. Por que o Big Three do Celtics deu certo? Mesmo motivo. A gente tinha Ray Allen, Paul Pierce e Kevin Garnett, os 3 abrindo mãos de ser estrelas para ser parte de uma coisa só. A coisa começou a desandar quando cada um resolveu ser um pouco maior do que o resto do time. E assim vai, a gente tem N mil exemplos. Por que os times que o LeBron participa não dão certo? Porque ele acha que ele é melhor que todo mundo. E nos momentos de decisão, ou mesmo quando ainda não chegaram nos momentos de decisão, ele quer ter o holofote para cima dele. Então, a condição que ele fosse para o Miami é que o time fosse dele. E aí ele, a primeira temporada com o Miami, o Chris Bosh virou um reboteiro. Ele não chutava, quem chutava era o LeBron. O LeBron vem com esse egoísmo dele de querer conduzir a bola, ser armador. Desculpa. Mas o LeBron faz, não sei quantas assistências, mas a assistência que o LeBron faz não é aquela coisa que fala, meu Deus, olha a jogada que ele fez, olha que ele não é o Ricky Rubio, ele não é o Magic Johnson, entendeu? Ele passa pro cara que tá debaixo da tabela e o cara vai e faz a cesta, pronto, acabou aí. Acabou aí, ele não é o Magic Johnson, gente. A galera pega a estatística, olha e fala, meu Deus, esse cara é um monstro, mas ele é um monstro porque ele passa 90% do tempo com a bola na mão.
Se você der a mesma quantidade de bola pro Derrick Rose, ele vai ter uma estatística parecida. Se você der pro Westbrook, ele vai ter uma estatística parecida. Agora, o LeBron, ele é um alterofilista que sabe jogar basquete. Ele é um monstro, ele é um mamute. Ele carrega... Não tem um jogador na face da terra que seja capaz de marcar o LeBron por causa da estrutura física dele. A gente não está falando de habilidade. Em termos de habilidade, eu acho ele bem grossinho. Ele não tem um repertório completo de formas diferentes de fazer cesta. Diferentemente do que é o caso do Michael Jordan, diferente do que é o caso do Kobe Bryant. Você não precisa nem ir muito longe, né? O próprio Kevin Durant tem um repertório de ala muito mais completo que o LeBron, né? O LeBron, ele se tornou um jogador limitado porque ele ficou muito forte, a força dele não permite que ele tenha a mesma mobilidade que ele tinha quando ele entrou na NBA, que aí sim eu acho que ele era um cara muito diferente do resto da liga, né? Ele era um jogador mais esguio, mais fraco em termos de músculo, né? Mas com muito mais mobilidade. A gente viu o LeBron chutando, a mecânica de chute dele muito feia, né? Ele melhorou bastante pro chute de 3 pontos dele, mas ele tem hoje 2 jogadas. Infiltração e empurrando, andando, porque a liga faz uma vista grossa absurda em relação a ele. E quando muito, às vezes ele tenta um jogo de costas pro garrafão e sempre abusando da força e não da habilidade. Então ele não chuta muito fadeaway. O negócio dele é bater em cima do pivô ou do ala pivô que está marcando ele para tentar fazer uma bandeja mais simples aí. E óbvio, o chute de 3 pontos quando a bola cai na mão dele. Mas, assim, é um jogador, para mim, binário. Ele não é tão bom quanto ele poderia ser e quanto eu esperava que ele fosse quando ele começou a jogar. Mas ele tem um sério problema que a imprensa americana endeusa ele e tem muita gente que aceita essa opinião aí sem filtrar um pouquinho. Continuo achando que o LeBron é o melhor jogador do campeonato, ele é muito bom, mas ele não é tão bom quanto ele poderia ser. Eu concordo muito, muito com você em muitas coisas que você pontuou aí, né? Na verdade, eu gosto, não que eu gosto de comparações, mas eu gosto de comparar ele com o Kobe no sentido de carreira, né? O Kobe, quando tinha 8 do Lakers lá e passou por alguns times do Lakers, eu até indiquei na nossa página do Face o livro do Phil Jackson, que trata muito bem essas 2 épocas da carreira dele, do Lakers e do Chicago Bulls, né? Os 2 times conseguiram ser campeões todos aqueles anos. A partir do momento, um dos principais pontos foi quando o Michael Jordan, na época do Bulls, e o Kobe Bryant na época do Lakers, entenderam que eles tinham talento, eles eram os melhores, mas eles precisavam do time, eles precisavam ser líderes de quadra, precisavam se aplicar a um esquema, seja esse esquema favorável ou esse esquema contribuísse para o tipo de jogo que eles gostam, entendeu? E a partir do momento que eles decidiram isso para a carreira, eles foram campeões da NBA. LeBron poderia ter até muito mais títulos, poderia até ser o melhor jogador individualmente do que ele é, como você mesmo falou. Um outro ponto muito interessante seu, Léo, que eu também concordo plenamente, quando o LeBron James começou na NBA, nos primeiros anos dele, ele levou o Cleveland Cavaliers para uma final de NBA praticamente sozinho, num elenco que não tinha ninguém assim de um nível próximo dele. Ele tinha um basquete muito parecido, me desculpe, ele tinha um basquete muito parecido com o Trace McGrady. Sim, concordo. No auge, e aquilo era muito legal de se ver. Um cara que arremessava muito bem, encarava a marcação, tinha uma habilidade muito bacana, fazia desculpem, a função de ala perfeitamente qualquer lado da quadra. Mas aí ele começou a ganhar status, ele começou a ganhar fama, se desenvolveu fisicamente, muito legal, bacana, mas isso com certeza prejudicou um pouco o jogo dele. E assim, me incomoda demais. Eu, se por exemplo fosse o Kyrie Irving, eu não conseguiria jogar com o LeBron James. Por quê? Porque eu, como armador, com as características que o Kyrie Irving tem, cara, eu ia ficar frustrado, eu ia ficar muito bravo se
se eu toda hora no meu ataque tivesse o LeBron James pegando a bola, levando até a defesa, tocando e recebendo para fazer a cesta, senão pegando, levando, todo mundo se movimentando e ele decidir por jogar individual. O Kyrie Irving irrita qualquer um, né? O Kyrie Irving, ele ainda... Às vezes ele tem os momentos de estrela dele, né? Onde ele pega a bola, ele vai pra cima e ele resolve. Mas aí já fica tão óbvio que quando ele pega na bola, ele já tá tão na seca de ir pra cima da zaga que fica fácil marcar. Quando a bola cai no Kyrie Irving, ele vai fazer infiltração, porque ele já tá de saco cheio de ver o LeBron jogar. Agora, o Kyrie Irving ainda pega na bola. E o Kevin Love? Entendeu? Esse aconteceu a mesma coisa com o Chris Bosh, né? Ele se apequenou demais, né? Ele virou um reboteiro hoje. Que assim, ele faz muito bem, óbvio. Mas também eu acho que o Kevin Love ele faz muito bem porque um jogador. Eu tenho uma teoria de que os jogadores, quando eles estão motivados, eles estão confiantes, eles produzem muito mais do que necessariamente eles produziriam se eles não tivessem. Então o Kevin Love ele pega 30 rebotes por jogo quando ele se sente confortável, se sente confiante, se sente feliz, que era o caso dele jogando no Timberwolves há 2-3 anos atrás, antes de começar essa dúvida de sai ou não sai, né? Da mesma forma o Dwight quando estava jogando no Orlando Magic, da mesma forma o Kobe quando fez 81 pontos, da mesma forma como N mil caras aí que a gente pode falar, o próprio Jeremy Lin, ele teve uma temporada confiante e ele jogou melhor que muito jogador. Não, o próprio Delavedova aí do elenco O próprio Delavedova. Delavedova é um jogador mediano, nota 6, com muito, assim, sendo bem feliz, né? Mas quando estava confiante, com a torcida gritando o nome, a bola chutando e caindo de qualquer jeito, ele dando umas faltas cabulosas, batendo da correntinha para baixo e o juiz não dando. Então o cara ficou confiante e jogou muito mais do que ele provavelmente produziria. É o caso. A gente pega o Kevin Love e bota ele no Cavaliers, onde ele é a terceira opção, quando muito ainda, né? É mal aproveitado. É muito mal aproveitado, né? Ele vai ser um jogador de fazer pick and pop. Então... e a gente sabe que não é por demanda técnico, porque a gente conhece quem acompanha basquete sabe da qualidade do David Blatt, mas assim, é impressionante como a estrela do LeBron fala mais alto que todo mundo. Tem esse ponto ainda, né? Na temporada passada, todo mundo viu quanto sapo ele engoliu por causa do LeBron James e tomara que, quem sabe, esse ano aí baixe um pouco de humildade no LeBron e o Cleveland jogue diferente, porque se jogar utilizando as peças que tem, com o técnico que tem e com o próprio jogador fenomenal que é o LeBron James, atuando individualmente quando precisa atuar, cara, o Cleveland é um seríssimo candidato ao título. Né? Não, concordo 100%. Aliás, acho que um pouco de humildade é que falta pra eu gostar do LeBron, né? Porque porque eu não gosto, eu não consigo engolir. Mas isso daí, Léo, eu acho que é o mesmo sentimento, cara, que eu acho que pode dar um exemplo, até para todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu não gostava do Kobe Bryant, por exemplo. Era um crítico ferrenho, muito parecido até com as coisas que você tá falando, porque o Kobe não era um cara humilde. Para quem leu livros aí, para quem conhece algumas histórias da NBA, sabe do que eu tô falando. E a partir do momento que ele mudou isso nele também, cara, não tem como você não ser fã. Hoje em dia eu ainda não tenho, mas eu, assim que possível, vou ter uma regata do Kobe Bryant pra mim, porque é o melhor jogador que eu vi jogar pós-Jordan. Também concordo. E não que o Kobe tenha virado franciscano, né? Que tipo assim, né? Claro. Mas ele entendeu que ele precisa dos outros. Isso já é uma coisa muito boa, né? E não é entender no sentido egoísta da coisa, no sentido assim de tipo um pouco que o LeBron faz, assim, eu vou montar o meu time para eu ser campeão. O Kobe fala assim, cara, você quer ser campeão, eu também, vamos montar, entendeu? É uma coisa diferente, né? É um approach diferente. O Kobe ainda tem, querendo ou não, uma história com o time, né? O LeBron abriu mão disso para poder ser campeão, que é uma coisa que vai ficar marcada na carreira dele sempre. E que, para mim, prova que ele não tem uma mentalidade tão... E assim, uma coisa que você pode falar, o Kobe, por cima de tudo,
ele é um cara que produz sob pressão. E todas as vezes que o LeBron realmente ficou sob pressão, a gente viu o LeBron dando airball em final de NBA, né? Que se não tinha o Ray Allen lá para salvar. O Kobe tem um negócio como eu sei que a gente está esticando muito desse assunto, mas para finalizar o Cleveland, é assim, o Kobe tem um negócio que eu gosto muito, que quando a idade, lógico, ainda não tinha batido na porta dele, mas quando a idade começou a bater, quando ele começou a coçar a barba aqui, ó, fazendo cortou o afro, aí viu que não crescia mais. Isso, perfeito. Os caras estão começando a me pegar, tá difícil. Essa galera que tá vindo aí, molecada tá jogando muito e tal. Eu tenho que ter um diferencial. Ele começou a treinar e começou a fazer o chute de fadeaway, cara. Aquele chute do Kobe de fadeaway na linha dos 3 pontos, cara, não é só treinamento, não é só, amadurecimento como jogador, entendeu que ele precisava também de mais um, sei lá, como eu posso dizer, um arsenal ali, que ele precisava de mais uma arma no arsenal dele para continuar competitivo. É um sinal de humildade, entendeu? Tanto que o próprio Dirk Nowitzki tem uma história que eles se enfrentaram num Dallas e Lakers, e o Dirk Nowitzki matou o jogo com aquele arremesso dele que todo mundo aqui conhece muito bem. E no jogo seguinte, que eles se cruzaram, o Kobe treinou aquele arremesso do Dirk Nowitzki lá com uma mão, que a gente sabe, com um pé, né? Na verdade. E ele fez 2 vezes esse arremesso, caiu, depois no final do jogo ele chegou pro Dirk Nowitzki e ele perguntou, falou, e aí, irmão, você gostou? Vê, cara, então. a humildade e a coletividade é essencial. Acho que resumindo, o Kobe ele não é um cara humilde, mas ele é um cara que ele consegue entender que ele precisa melhorar. E ele não tem problema de aprender com os outros para que isso aconteça. Então a humildade dele vem de ele reconhecer que ele pode melhorar vendo outras pessoas jogarem. E o LeBron acha que ele é perfeito. E isso me enoja mesmo. Incomoda qualquer um, não tem jeito. Mas assim, gente, separando bem as coisas, o LeBron James, se você virar para mim e falar que é o melhor jogador do mundo hoje, cara, olha, pode ser. Eu não concordo porque eu gosto de outras características em jogadores, mas é um dos melhores sem dúvida nenhuma. Inclusive, na seleção americana, quando estão todos juntos e o papel que eles têm na seleção, cara, perfeito. Adoro que ele jogar na seleção americana, por exemplo. Eu vou te falar, eu também não desconcordo da ideia de que o LeBron é um dos melhores jogadores do mundo e é o melhor jogador da seleção dele. Eu acho que ele merece o destaque que ele tem, ele merece tudo. Eu não gosto só da atitude dele como pessoa, mas o que não invalida é a qualidade dele como jogador. Mas ameaça as chances do Cavaliers, é por isso que a gente está falando essas coisas, porque a análise aqui é para falar sobre as possibilidades deles de cada time. Na minha opinião, o que o Cavaliers consegue hoje? É um candidato a título, não tem nem o que questionar, é o melhor time do leste, disparado, eu acho que em primeiro e segundo colocado é o melhor time do leste. No papel é um dos melhores times da NBA e não tem por que não pensar neles como sendo um favorito. Agora, na pior das hipóteses, o que pode acontecer é o Cavaliers continuar não funcionando, e aí ano que vem a gente vê o LeBron vestindo outra camisa, o Kevin Love vestindo outra camisa, enfim, porque aí os contratos também acabam, a negociação está perto, então vamos ver o que acontece depois aí na próxima temporada, caso essa brincadeira não dê certo. Certo, Gui? Concorda? Perfeito, cara. Eu acho que é bem isso aí mesmo. E vamos pro próximo que a gente dá uma boa esticada nesse que o pessoal vai ficar só falando mal do LeBron James. Né? Não, desculpa, gente, desculpa. Eu me aprofundo um pouco nesse assunto. Próximo time da lista, a gente vai falar do Chicago Bulls. Puta, a gente não pode se aprofundar nesse também. Esse aqui vai longe, mas por um outro aspecto também. Exatamente. Bom, Chicago Bulls. Começando, primeiro jogador, o armador, que deveria ser, mas não vai ser,
é o Derrick A Rose. gente não sabe ainda, né? Mas vamos lá, né? Então, ele armador titular no papel é o Derrick Rose e a gente tá vendo o Derrick Rose, o menino alface. Eu acho que ele tá mais pra menino zicado mesmo, viu, cara? Caraca, velho, alguém amarrou um sapo debaixo da casa do Derrick Rose. Fazer uma coisa lá, um trabalho pra tirar essa ouro. Eu trazer esse Nossa menino pra Bahia senhora. aqui que ele volta, Tem, não vai velho. fazer mais nada com ele. Tem. Se o Global Games fosse na Bahia, eu levava ele no Nossa, Mãe de tinha Santo, que, velho. tinha que levar o Derrick Rose pra lá, cara. Não ia quebrar nem a unha dele mais. Nunca mais, velho. Não, então, a gente tá falando isso porque quem não soube ainda, o Gui postou agora, Derrick Rose, que é um cara que já passou as últimas. Das últimas 3 temporadas ele passou 2 olhando a NBA de fora. O cara teve problema no joelho, depois teve no outro, depois teve no pé, depois teve em tudo, velho. Ele acabou de ter um problema, ele fraturou o osso orbital do olho. Esse osso que tem em volta aí, que é o osso que tem debaixo da sua pálpebra. Devolve Da pro pálpebra não, da sua sobrancelha. Tomando uma cotovelada, né? Como se esse cara não fosse zicado o suficiente, dele ter sempre algum problema de saúde, ele ter reduzido bastante, até o próprio tempo dele em quadra, ele já é ele vai ter que passar por uma cirurgia para poder reparar esse osso que foi quebrado. E aí a gente está no aguardo ainda depois da cirurgia dele, uma avaliação para saber quanto tempo ele demora para voltar à quadra. Então a gente está nessa, né? Kirk Heinrich provavelmente não vai curtir aí suas últimas temporadas na NBA no banco. Provavelmente ele vai ser acionado para voltar aí como armador principal do Chicago Bulls até o retorno do Derrick Rose. Você vê que o Chicago tem até 2 armadores muito bons no banco por causa disso, né? Derrick Rose nunca se sabe o que vai acontecer, então tem o Aaron Brooks também, que é um bom armador, eu gosto muito dele. Armador. E tem o Kirk Heinrich, porque, meu, é impressionante como o LeBron, tô até quebrando a cabeça, como o Derrick Rose se machuca, cara, pelo amor de Deus. O LeBron nunca se machuca, o Derrick Rose machuca o tempo inteiro, né? Só pegar uma receita lá do LeBron, enfim, meu. Caraca, velho. Uma vez eu vi um cara na NBA falando, descrevendo o T-Mac, né? Falando que o T-Mac era o talento mais perfeito no pior corpo possível. O Derrick Rose é mais ou menos nessa linha aí. Porque, pelo amor de Deus, o cara parece o Neymar que jogava no Internacional, parece o T-Mac. Pô, pelo amor de Deus, velho, isso é louco. Enfim. Eu se benzer um pouco. O alarmador é o Jimmy Butler, que ameaçou ir pro Lakers aí na temporada passada, acabou continuando em casa, mas... Uma pena pra vocês, hein? Uma pena, porque eu gosto muito desse menino aí, só que ele renovou com o Chicago Bulls pelo maior salário que podia ser oferecido. Ou seja, a estratégia dele de aumento de salário deu certo, mas é um pouco preocupante para os planos aí futuros do Chicago Bulls, porque o Jimmy Butler tem um acordo com o Bulls de 4 anos, de 19 milhões de dólares por ano, é um baita salário, é o máximo que tem para oferecer, né? E ano que vem o Joaquim Noah acaba o contrato dele, né? Então, putz, e aí? Quem você escolhe para ficar, né? O Noah aceita receber menos? Não sei. Então é essa que uma possível reformulação, né? Vamos ver o que o Chicago vai decidir do futuro, né? O que é dolorido, porque o Chicago Bulls hoje tem um time muito bom, né? Muito redondinho. E... Enfim, tá acontecendo isso ultimamente, né? Um jogador que ele não é o melhor jogador do time, né? O Jimmy Butler é um caso um pouquinho à parte, porque ele jogou muito no ano passado, ele realmente foi o melhor jogador do Bulls. Mas... não é porque o cara teve uma temporada boa que necessariamente ele merece um salário mais alto, né? É o caso do Butler, né? Porque também o Chicago Bulls, ele tá numa situação que ele não sabe muito o que esperar do Derrick Rose, né? Se daqui a pouco dá uma louca nesse moleque, ele passa mais uma temporada com lesão, ele resolve aposentar porque ele não consegue jogar basquete, igual aconteceu com o Brandon Roy, por exemplo. Então, até quando vale a pena você pagar o maior salário do time pro Derrick Rose? É meio
probleminha aí pra galera pro front office do Chicago Bulls decifrar, né? Continuando com a escalação, ala vai ser o Mike Dunleavy, como tem sido nos outros anos, né? Doug McDermott atrás dele como especialista de chute de 3 pontos. Como a ala pivô, o Paul Gasol, que encaixou 100% nesse time, rejuvenesceu, estava encostado no Lakers, o Lakers aproveitando ele muito mal, e quando ele se encontrou no ambiente, aquela coisa que eu estava falando de confiança, né? O cara caiu num ambiente que ele percebe que a galera confia nele e realmente valoriza o trabalho dele, melhorou até a carreira dele na seleção, então não tem nem o que falar. E o pivô Joaquim Noah, um dos últimos pivôs voltados à armação na NBA, né? O Joaquim Noah gosta muito de tocar bola, tem uma visão de jogo atípica para um pivô, mas quando precisa pegar rebote ofensivo, brigar, ele é o coração do Chicago Bulls, né? Eu sempre fiz a analogia de que o Derrick Rose era a mente e o Joaquim Noah é o corpo, né? O cara que grita, é o capitão, é o cara que chama a responsa, e eu gosto muito desse tipo de postura, né? Fora que existem vários jogadores de qualidade no banco, né? Tem o Taj Gibson, que poderia se titular em qualquer outro time da NBA, o Mirotic, muito bom também, ex-Real Madrid, Tony Snell, o próprio Aaron Brooks que você comentou, e a principal novidade assim que eu estou mega feliz é o Cristiano Felício jogando na NBA aí, um jogador que não veio necessariamente através do draft, assinou com o Chicago Bulls e está tendo uma chance aí numa franquia de responsa, né? Uma das principais franquias do mundo, né? Eu acho que você pontuou muito bem sobre o elenco, Léo, tanto titulares quanto reserva. Só destacar aí o Jordan Crawford, né, que foi contratado, que é um bom jogador aí, rodou o Golden State, o Washington Wizards, e vai compor muito bem o banco de reservas aí, a rotação do Chicago Bulls. Mas eu vou falar do Chicago assim, vou focar mais no Cristiano mesmo. Bom, pra gente como brasileiro, pra gente como admirador do basquete do Feliz, que veio acompanhando ele também nas categorias de base e no seu desenvolvimento, assim, Feliz é um cara que foi pincelado pelo Chicago Bulls por tudo que ele pode vir a ser. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Feliz é um cara, é um menino muito alto, muito forte fisicamente e que tem muito a evoluir no seu basquete, mas assim, muito, ele pode chegar a ser um pivô muito bom, tanto defensivamente como ofensivamente. Tomara que essa pré-temporada, esses jogos que ele já fez, faça muito bem a ele, porque nesse elenco do Chicago Bulls, ele pode sim ganhar bastante assim, tempo para um estreante na NBA. Tudo bem que você tem Paul Gasol e Joaquim Noah de titular, você tem o Taj Gibson vindo ali como a principal reserva para os dois jogadores, mas o quarto jogador, que às vezes é o próprio Mirotic ali, como ala pivô, esse quarto jogador de garrafão pode ser muito bem o Cristiano Felício. Ele pode aí, lógico, depende dele, depende do crescimento dele, ser esse quarto jogador e ganhar rotação num dos maiores times da liga. Isso vai ser muito bom para o desenvolvimento dele. E claro, isso é um atrativo a mais para a gente aí, para acompanhar os Chicago Bulls de perto nessa temporada, né? Você pode pensar que o Cristiano talvez esteja sendo preparado para ocupar o lugar de um da rotação titular do Chicago Bulls, né? Porque o Noah não é eterno, uma hora ele pode sair do clube, uma hora ele pode querer voltar para Miami, que é onde ele passou a faculdade, né? Apesar dele hoje ter uma rivalidade muito grande com o Miami Heat, mas esses caras, a gente vê o exemplo do LaMarcus Aldridge, né? Eles gostam de voltar para ambientes familiares, né? O próprio Kevin Love, que a gente está sempre falando, todo mundo cita ele como um possível destino do Lakers, pelo fato dele ter feito o UCLA, né? É possível do Noah uma hora dar uma louca e querer sair, né? E a gente talvez tenha o Bulls esteja preparando um substituto para essa rotação titular no Cristiano Felício, que é um moleque com potencial tão grande, talvez até um pouco maior do que o Lucas Bebê.
né, que está sendo preparado no Toronto pelo mesmo motivo, né. Sobre o time do Bulls, a única, assim, é um elenco muito bom. A base do elenco é a mesma do ano passado, que deu trabalho. Com o Rose desculpa, gente, com o Rose jogando bem. Na verdade, com o Rose jogando, né? Fora da maca. Foda. Desculpa, que essa foi aqui, não tem Não, jeito, né? é foda, velho. E com o time que eles têm, cara, eles também são possíveis candidatos a um título da liga. Não vejo assim, eles fazem frente hoje ao Miami, né? Acho que talvez é o único time da Conferência Leste capaz de ganhar do Miami, do Cavaliers, gente, desculpa, de ganhar do Cavaliers. Talvez seja o único time com, assim, afinco mesmo. Eu gostava um pouco mais de outras encarnações do Bulls. Eu acho que o Bulls de 2, 3 anos atrás merecia ter ganho, né, se não fossem as lesões. O Bulls do Nate Robinson jogando, o Bulls do Kyle Korver jogando, eu gostava muito mais do que esse Bulls. Mas esse Bulls é muito bom, principalmente para a entrada do Pau Gasol. A única coisa que me incomoda, e eu acho que talvez esse seja o caminho do Bulls não chegar num destaque para essa temporada, foi a saída do Tom Thibodeau, técnico do time há muito tempo, o cara que idealizou a chegada do Derrick Rose, que idealizou a entrada do Taj Gibson, que mexeu os pauzinhos para a vinda do Pau Gasol, que estava muito tentado aí para o Thunder e acabou indo para o Bulls por causa do Tom Thibodeau, o cara que montou o esquema tático que deu resultado para o Bulls, que só não deu, não tornou o Bulls campeão por alguns detalhes. Ele resgatou uma franquia que estava, não vou falar falida, mas estava... Após era Jordan, estava cheio de viúva do Jordan aí, e trouxe o Bulls para relevância de novo, graças ao trabalho dele. Eu acho que ele é um dos melhores técnicos da NBA. E eles colocaram no lugar dele o Fred Hoiberg, que é um ex-jogador da NBA, que inclusive chegou a jogar no Chicago, nessa época que o Chicago não era nada, né, entre 2000 e 2002, e que, enfim, jogou 9 anos na NBA, não foi destaque nos times que ele passou, e ele passou os últimos 3 anos no basquete universitário. É uma escolha um pouco estranha, porque o Fred Hoiberg, ele é um jogador que ele como técnico não tem tanto destaque. Acho que tem outras escolhas na NCAA mais interessantes para ser técnico de uma franquia como o Chicago Bulls, né? Talvez valesse a pena pagar uma grana, uma bala para ter um John Calipari, um Coach K, alguma coisa do tipo, né? É difícil o Mike Krzyzewski sair de Duke, mas enfim, alguém desse gabarito, né? É uma coisa meio esquisita. Saiu um técnico que já conhecia o elenco, que tinha o elenco inclusive na mão, com os caras se doando, com uma mentalidade que ele conseguiu implantar em quase 6, 7 anos de Chicago Bulls, para trazer um técnico novo que teve 3 temporadas boas, não ganhou nada na NCAA, não é um técnico vencedor, mas, enfim, é esquisito. Eu não sei se é uma... O que é... O Tom Thibodeau tinha muito atrito com a diretoria do Bulls, né? Pode ser que esse cara seja um Dunga, né? Um cara que vai chegar lá e não vai reclamar das decisões da diretoria, né? Um cara que E é esse o ponto que eu ia colocar, tá? Talvez a saída dele foi justamente não foi por requisito técnico, por insatisfação no desempenho dele como técnico. Eu acho que mais por bastidor mesmo, né? Ele ficou possesso com a saída do Odeng. Ficou puto com os rumores de que talvez fossem trocar o Derrick Rose. Ficou puto pela demora em renovar com o Jimmy Butler. Então tinha muito atrito dele com a diretoria. Esse cara talvez que está entrando seja o cara da diretoria, né? Até porque ele tem enfim, tem alguns contatos com o pai do Doug McDermott, né? Que é do elenco do Bulls. Uhum. Então talvez ele seja um cara para ser a mesma coisa que o Derek Fisher dentro do Knicks, né? O peça de ferro, né? E as decisões vão sendo tomadas através dele, né? E não por ele, né?
Acho que é isso mesmo, gente. E o Bulls assim, acho que não a gente tem nem muito a alongar. E o Bulls é um dos favoritos ao título e é o time que vai complicar o Cleveland Cavaliers aí nessa divisão. Claro, pode complicar até um pouco mais e pode ter esse favoritismo é, melhor confirmado se o Derrick Rose permanecer o maior tempo possível saudável durante a temporada. Concordo, concordo. Vamos pro próximo. O próximo time aí é um time bem legal da gente falar. Milwaukee Bucks, um time voltando aí das cinzas, com uma molecada muito nova, um elenco bem interessante. Logo novo pro Milwaukee Bucks. Uniforme mais bonito da NBA no momento. O uniforme atualmente mais bonito da NBA, concordo. Muito, muito bonito o uniforme novo do Milwaukee Bucks. O Gui acho que postou já no nosso site, quem quiser ver depois. Reforça amanhã eu posto de novo, gente, pra vocês darem uma olhada lá. Vale a pena, cara, muito, muito bonito. E é um time que está apostando em jogadores novos. Enfim, vale a pena manter o olho vivo nesse time aí. Armador, Michael Carter-Williams, antigo melhor rookie do ano da NBA. Excelente escolha. Saiu do Philadelphia para poder vir para esse time e ser a principal, trabalhar com o Jason Kidd, né, aprender um pouco do que é ser um armador. Espero que ele aprenda as coisas boas, né, porque as coisas ruins, né, mas enfim, tem a responsa aí de organizar o time dentro de quadra. E na ausência dele tem o Graves Vasquez, que é um jogador excelente, é um dos jogadores mais subvalorizados da NBA, gosto muito dele. Gosto bastante também dele, cara. Eu acho uma pena que ele não consiga assumir um time aí como jogador titular. Concordo. Uma franquia como titular, porque, olha, é muito bom jogador ele. Se eu fosse dono de um, sei lá, de um Pistons da vida... Opa, Vasquez titular, cara. Certeza. Belo salário pelo jogador que ele é, inclusive. Concordo. O próprio Dallas aí tá... Obviamente, o Darren Williams veio muito barato pro Dallas, mas entre os dois eu daria a bola pro Graves Vasquez e não pro Darren Williams. Mas enfim. Continuando. O armador é o Chris Middleton, que é um jogador mediano, razoável. Como ala, o Giannis Antetokounmpo, cara que quebra as pernas de qualquer narrador, mas que... Eu nunca sei falar o nome dele. É o Greek Freak. O Giannis. O Giannis, ele... O Giannis. O Giannis. O Giannis Antetokounmpo, ele é o Kevin Durant da Europa atual, né? Ele evoluiu muito, muito, muito. Jogador muito forte, muito alto, com uma explosão muscular muito grande, com uma impulsão muito grande. Ele tem um apelido de aberração grega, né, nos Estados Unidos, The Greek Freak, e tem sentido esse apelido, né? E como defende bem esse menino, né? Muito bom. Né? Muito bom, muito bom. Como ala pivô, o Jabari Parker. Bom jogador também. Muito bom jogador, uma das grandes apostas do draft retrasado, né? Isso, do draft retrasado, junto com o Andrew Wiggins, estava sempre na dúvida de qual dos dois seria escolhido o pick 1. O Andrew Wiggins é a principal, o Andrew Wiggins do Timberwolves, né? A principal analogia que fazia que o Andrew Wiggins era um cara mais parecido com o Tim Mack e o Jabari Parker era um cara mais parecido com o Carmelo Anthony. E é bem por aí mesmo. O Jabari Parker é um jogador muito parecido com o Carmelo Anthony, com o Paul Pierce, nos começos das respectivas carreiras aí, um cara que chuta de fora, pode bater para dentro, muito bom jogador. Teve um probleminha aí de saúde no ano passado, probleminha no joelho, mas já voltou e já está confirmado para o começo dessa temporada. Na ausência dele tem Miles Plumlee também, que é um bom jogador para poder assumir essa posição. E como pivô, Greg Monroe, antigo Detroit, excelente pivô, um dos melhores pivôs dessa geração, super subvalorizado na NBA, tava coitado também para ir pro Lakers, porque o Lakers quis pegar todo mundo, ficou sem ninguém, e é um baita pivô aí para liderar o garrafão desse time montado pelo Jason Kidd. O time do Milwaukee, além do uniforme que a gente tava brincando aqui, mas realmente
se não é o uniforme mais lindo da NBA, é um dos. Vem esse ano não só reformulado como franquia, mas vem reformulado como elenco com muito jogador jovem, e por terem muitos jogadores jovens de talento e de evolução, pode ser a surpresa desse lado da NBA, né? Dessa conferência. Tem jogadores como o Giannis, que eu vou falar Giannis porque o Hunter tocou de falar, como o Giannis, que é um jogador muito bom, tá evoluindo e pode ser um dos melhores da posição aí na liga, já nessa próxima temporada, se sagrar como um dos melhores. Michael Carter Williams, que reforça o que você falou, se botar a cabeça no lugar, se aprender as 10 lições de como ser um bom armador com o mestre Jason Kidd, pode voltar a ser um destaque aí na armação. Jabari Parker no mesmo time, né? Você vê 3 jogadores novos e ainda o Jabari também, com ala pivô. E o próprio Greg Moore, que também é um jogador novo, né? E ainda tem na reserva o próprio Odinho, né? O próprio Doug Vasquez que a gente falou. É um time que, cara, se jogar bem, se o Jason Kidd conseguir colocar esse time para funcionar defensivamente, principalmente, é um time que vai complicar, sim. Tem tudo para ser ali, para brigar ali por uma quinta posição, quarta posição de conferência. Não sei se ainda esse ano. Isso, que eles vão incomodar. Pode ser que esse ano. Mas olha, eu acho que esse ano eles vão surpreender já, viu, Léo? Pode ser sim. Eu acho que eles têm potencial para ser um novo Thunder aí. Uma galera que se juntou durante com algumas mudanças inteligentes por parte da diretoria e, enfim, estão botando no papel aí um time muito bom. Pode ser que eles surpreendam nessa temporada, pode ser que eles surpreendam na próxima, mas dependente da situação, é um time para ficar de olho para os próximos anos, com certeza. Para uma franquia que estava bem jogada de lado, né? Desde que o Milwaukee conquistou os títulos aí, né? Com o carimba do Jabá ainda no final dos anos 70, é um time que ficou totalmente jogado de lado, né? Ele só não foi ameaçado de ser realocado para outra cidade por detalhes, assim, porque eles sempre se curvaram muito com a NBA em relação às exigências, né? A NBA pedia um estádio novo, eles faziam, nunca teve problema, nunca ninguém regulou nada em Milwaukee, mas se não, com certeza eles seriam por exemplo, tem muito mais sentido realocar Milwaukee do que realocar Seattle, que foi o caso quando o Thunder foi criado, né? O Seattle Supersonics era uma das, se não me engano, era o quarto maior mercado da NBA, um time mega adorado pela comunidade que morava, né, que estava ali ao redor, e acabou sendo realocado para uma cidade que não tinha tradição nenhuma no basquete, que é o caso de Oklahoma. O Milwaukee não tem um time muito adorado no local deles, a galera lá em Milwaukee está mais preocupada com a NASCAR do que com a NBA, e, no entanto, se mantém aí aos trancos e barrancos a cada ano. Com esse time, eles, além de ter galera bancando, eles têm realmente motivo para trazer de volta o público para dentro dos estádios e fazer a galera perceber que eles têm um time de basquete na cidade de Milwaukee, porque é um baita time para ficar de olho, é um time que alimenta muita expectativa, né? Mas como eu falo, assim, encerrando sobre o Milwaukee, a gente pode esperar uma surpresa não muito grande nessa temporada, talvez uma classificação para os playoffs, mas nada de que vai passar para a próxima fase, mas é o time que vai incomodar nos próximos anos. Tô correto, Gui? É isso que eu acredito, viu? Talvez ali uma quinta posição para esse ano, quem sabe complicar na primeira rodada aí pro adversário nos playoffs, mas assim, me agrada muito ver um time com tantos talentos jovens aí, né? Principalmente talentos que chegaram a crescer, a mostrar que tinha um potencial enorme, como o Greg Moore, como o Michael Carter Williams,
e acabaram aí por detalhes de carreira, opção, ou sei lá, ego, a gente não sabe muito bem, não desenvolvendo o basquete que poderia desenvolver. E em contrapartida, jovens aí vindo num crescimento monstruoso, que é o Jabari Parker e o Giannis Antetokounmpo, eu nunca sei falar, cara, Antetokounmpo, né? Antetokounmpo. Antetokounmpo. Enfim. Tem que tentar umas 10 vezes na frente do espelho, aí você consegue. Eu vou prometer treinar nas próximas. Enfim, o Milwaukee é um time que eu acho que vai surpreender nos próximos anos, com certeza. Concordo. Indo em frente aí, que a gente tem mais 2 times para falar. Indiana Pacers, time que já foi considerado, sei lá, 2 anos atrás, o principal rival do Miami Heat, time para ser campeão da NBA, por muito pouco não foi para as finais, né, por muito pouco mesmo, e caiu aí para uma posição estranha, uma situação esquisita aí que, do nada, principalmente com a série do Paul George, com aquela lesão cabulosa que ele teve, o Indiana acabou perdendo muito a força, o prestígio, e agora tenta se reerguer novamente para a elite da NBA, né? Armador, a gente tem o George Hill, que já está há algum tempo no time. Ala armador, a principal novidade é o Monta Ellis, chegando do Dallas, numa excelente campanha com o Dallas. Vamos ver como ele se encaixa aí, já que o Monta Ellis é um jogador que gosta muito de chutar em volume, em grande quantidade, e ele vai ter que dividir essa função com o Paul George, que é o dono do time de origem, né? Um jogador que cresceu demais aí, vindo do draft, escolhido pelo Indiana, junto com a diretoria deles, lapidado para ser a estrela do time, substituindo o Danny Granger, que era o principal jogador do time, e correspondeu. É um jogador, estava sendo visto aí na mesma altura aí do Kevin Durant como o principal ala da NBA, em evolução, né, com exceção do LeBron James, claro que a gente estava falando. O Paul George volta de lesão, depois de ter passado muito tempo afastado, a temporada inteira afastado, com aquela lesão grotesca, horrível aí, que quem joga no YouTube aí a lesão é coisa para assustador.com, né? Ai, meus tempos de colégio. Nossa, uma dói de ver, né? E enfim, tá retornando agora, vamos ver como vai ser a situação dele. Como ala pivô, eu acho que é o ponto fraco do time hoje. Tá o Miles Turner, jogador regular aí para a função, que eu assim, não sinto mesmo firmeza nesse cara. Ele foi draftado há pouco tempo, né? Na verdade, ele começa agora, vendo direto do draft para o Pacers, mas falta um nome de grande impacto aí para uma função tão importante quanto essa. Pode ser que acabe sendo deslocado para essa função é o Jordan Hill, ex-Lakers, ex-Suns, jogou muito bem no Lakers nesses últimos anos, apesar do Lakers não ter jogado bem, né? E para mim um jogador subvalorizado, está chegando agora no Indiana Pacers para ser dono do garrafão, e como principal rotação dele tem o Ian Mahinmi, ex-Dallas, Pacers já há bastante tempo, que é um jogador também muito bom para essa segunda rotação. Ele faz bem a função de pivô reserva, né? Gente, eu gosto muito da ideia que o Frank Vogel chegou a declarar. O Paul George chegou até a dar uma rebatida, demonstrando não gostar muito da ideia, mas tá aí para qualquer coisa, né? Tá aí pensando no time independente do que ele acha legal ou não, de jogar ele para ser esse ala pivô, né? E aí o time ficaria com George Hill, Monta Ellis, um ala que provavelmente poderia ser até o recém-chegado Chase Buninger, né? Um cara que é mais alemão que o Derek Nowitzki, para quem não lembra dele. Paul George e Jordan Hill, né? Deixando o Ian Mahinmi como pivô reserva mesmo, que é o que ele vem já há alguns anos fazendo essa função aí no Indiana Pacers. Gosto mais dessa ideia, mas tenho as duas ressalvas. A primeira,
tem que ver como que o Paul George vai se comportar. Ele é muito alto e muito forte, com certeza aguentaria aí o jogo contra alas pivôs mais fortes, né, mais pesados da liga. Mas eu queria ver como seria o comportamento dele no ataque, né? Talvez, não sei se o estilo de jogo dele seria um pouco prejudicado por estar atuando ali nessa posição. Tem um outro ponto que você destacou muito bem, Léo. Vamos ver como é que vai se comportar o Monta Ellis, que vem aí para ajudar o Paul George no ataque do Indiana, sabendo que não é mais a estrela da franquia. Mas é um jogador que o que me decepcionou um pouco na carreira dele foi justamente os altos e baixos, né? É um jogador que tem um jogo que é decisivo, que ele pega a bola e mata, ganha o jogo para a equipe, e no outro faz 2 pontos, né? É complicado esses altos e baixos do Monta Ellis. Tomara que nessa nova fase desse novo time ele se mantenha mais regular. E se tudo der certo pro Indiana, o Indiana deve ali brigar pelo terceiro, quarto lugar aí da conferência. Mas, claro, o principal destaque é a volta do Paul George. É um jogador que promete muito ser aí o segundo, ou até, quem sabe, aí, um primeiro ala aí da NBA, pela altura, pelo físico e pela capacidade de jogo que tem o Paul George. E um destaque final aí que eu queria dar da minha parte, eu tô vendo aqui a relação dos jogadores. Não sei se isso aí, acho que é para quem acompanha a NBA já pelo menos há uns 10 anos aí. Quem lembra do Glenn Robinson, que jogou ali jogou no Philadelphia no final de carreira, um jogador que matava muita bola? O filho dele, o Glenn Robinson, tá nesse elenco aí. Eu tô vendo a foto aqui, cara, é a cara do pai, né? É a cara do pai dele, né? Igualzinho. Tomara que se jogar um terço que o pai jogou, já vai ajudar o Indiana pra caramba. Ele jogou na temporada passada no Philadelphia. Ele teve uma entrada esquisita na NBA, acho que vale até um pouquinho a pena da gente comentar assim rapidamente. Normalmente jogadores da NBA eles seguem 2 caminhos, né? Ou eles vêm de fora, jogando na Europa, na China, em qualquer outro lugar, no Brasil, sei lá, ou eles vêm da NCAA. O Glenn Robinson não foi assim. Ele, ao invés de ele seguir o caminho tradicional, ele saiu do colégio e automaticamente assinou com o time da D-League. E ele batalhou por dentro da D-League para chegar na NBA. Então, ele seguiu um caminho diferente do que a maioria das pessoas está acostumada e acabou não tendo tanto problema de adaptação, que é a principal reclamação aí dos jogadores dos técnicos da NBA, né? Poxa, os jogadores da NBA eles chegam da faculdade cruz, não sabem ainda trabalhar na NBA, não sabem entender como é que funciona a rotina de um clube. Ele não foi o caso, né? Ele teve bastante tempo na D-League para poder aprender como fazia como viver essa vida de jogador profissional. Mas eu acredito que o Indiana deve dar trabalho aí, se pelo menos manter um bom basquete durante a temporada, né? Mas acho que a atração principal, com certeza, reforçando, é o Paul George e essa volta dele, né? Com certeza. Bom, indo para o último time que a gente tem para falar, e provavelmente a gente vai falar muito pouco dele, que é o Detroit Pistons, o primo pobre aí dessa divisão da NBA, né? Pistons é um time que há muito tempo já não mostra a que veio, né? Tá fraco, carente mesmo de ídolos e principalmente de posições, né? Nem de longe lembra o Pistons que foi campeão da NBA sobre o Bulls, do Jordan, que botou medo aí na década de 80, metade da década de 90 aí. O Pistons tem peças interessantes, mas que ainda não encaixaram direitinho e ainda não a gente não sabe direito se vai ser dessa vez que vai encaixar.
Eles têm normalmente apostado em jogadores já veteranos para poder entrar no time deles e dado chance a jogadores novos, a jogadores assim, nota 7 e 8 para carregarem a franquia, coisa que a gente, enfim, não é talvez a melhor escolha, né? Normalmente, a gente já viu conforme os anos aí que não dá certo, né? Bom, a gente tem aqui o time titular, o Red Jackson, jogador bom para ser armador titular, e na ausência dele, a gente tem ainda duas opções, que é o Brandon Jennings, que já tem ex-Bucks, alguns times aí da NBA, e o Steve Blake, também eterno andarilho, aí, passou pelo Lakers, passou pelo Portland, e agora está aí entregando a equipe do Pistons, né? O Red Jackson, aquele que, para quem não se lembra, era armador reserva do Russell Westbrook no Oklahoma City Thunder. Como ala armador, a gente tem o Kentavious Caldwell Pope, eu adoro esses nomes duplos aí da... Puta que pariu. O Michael Carter Williams, o Furfros. O Kentavious Caldwell Pope, ele já jogou 2 temporadas no Pistons, mas assim, não deu muito destaque, um jogador razoável, não é o que os caras estavam esperando. Na ausência dele tem o Jody Mix, ex-Lakers também, para integrar aí o Pistons. Como ala, a principal contratação do time é o Marcus Morris, e um dos irmãos Morris do Suns, aqueles 2 irmãos gêmeos, né? A saída dele do Suns foi mega tumultuada, porque as diretorias se conversaram e trocaram os jogadores aí sem consultar os jogadores primeiro se ele gostaria de ser trocado. Isso acabou resultando numa insatisfação gigantesca com o Markieff Morris, o irmão dele, né, que ficou no Suns, que ele inclusive chegou a pedir para ser trocado e estava vivendo uma turbulência aí, uma lavagem de roupa suja na imprensa daquelas. Ok. E acabou que nessa semana ele meio que baixou um pouco a bola e falou que não é bem assim, que tá feliz de estar lá ainda, mas óbvio que a gente deixou algumas marcas aí essa mudança. O Marcos é um bom jogador, mas ele estava sendo mais aproveitado na função de ala pivô. Acho estranho a função dele de ala, né? Ainda para essa posição existe o Danny Granger, ex-Indiana Pacers, ex-Miami Heat, um que era considerado um dos melhores jogadores da NBA e que depois de uma série de lesões acabou sendo relegado a banco de reservas do Detroit Pistons. Como ala pivô, o Ersan Ilyasova, bom jogador europeu, mas talvez não bom o suficiente para ser titular. E como pivô, o Andre Drummond, esse sim, um muito bom jogador, excelente pivô, era o par do... a gente acabou de falar dele. Do Greg Monroe dentro do garrafão, era um dos pares, dos principais duplas de pivôs e ala pivô aí, jovens da NBA, e agora ele vai ficar com um reinado exclusivo para ele, aí provavelmente vai acabar renovando com a franquia para ganhar bastante dinheiro no futuro próximo aí, para os caras manterem o talento dele lá. Mas assim, é um time muito fraco para os padrões aí da NBA, já é um time fraco para o leste, que dirá para conquistar qualquer outra coisa, né? Cara, assim, olhando, gente, eu acho que para ser até mais prático, olhando esse elenco do Detroit, é um elenco dos renegados, né, cara? Você vê esse time aqui com o Joel Anthony, Steve Blake, Reggie Bullock, tirando o André Drummond e o Brandon Jennings, que são 2 jogadores que eu gosto bastante, e o próprio Ray Jackson também que você falou, Danny Granger, o Ilyasova, o Cash Martin, só tem jogador aqui que passou por equipe, já rodou o mundo e agora nesse momento está no Detroit, né? Concordo. O Detroit, assim, desculpem até, eu acho que até os torcedores também devem ter essa ciência aí que essa temporada é saco de pancada aí, torcer para ficar ali
na última, na penúltima posição ali do geral para conseguir um bom jogador do draft, né? Porque um elenco desse não vai longe, não vai surpreender ninguém, não vai conseguir fazer nada demais mesmo. Uhum, concordo. Cara, assim, eles vão tancar pra mim do começo da NBA da temporada até o final, né? Não tem outra expectativa, outra perspectiva para o Detroit Pistons, infelizmente, que é um time que tem uma história, né? Mas que fez, ao mesmo tempo que tem uma história, também fez muita movimentação ruim no front office aí para contratação de jogador. Teve aquela contratação polêmica do Allen Iverson, que não deu certo. Então, enfim, é um time razoável aí, que, assim, eles estão buscando uma reconstrução, mas que não vai demorar muito mais para vir ainda. Não é uma solução de curto prazo. Vai demorar bastante tempo, vai demorar muita paciência, vai demandar muita paciência, muito investimento e muita movimentação aí no mercado, se eles quiserem alcançar alguma coisa. Para mim, como você falou, é saco de pancada dessa divisão, com certeza absoluta. E acho que é isso, né, Léo? Da nossa parte, por hoje é só. Você que tem alguma coisa a acrescentar sobre os times, Gui? Não, eu só tenho a acrescentar mesmo aqui que uma pena pro André Drummond e pro Brandon Jennings, né? Falando em Detroit ainda, que acho que se tivessem em franquias mais fortes, acho que até o próprio Los Angeles Lakers eles cairiam bem, vamos falar uma que assim, Boston Celtics, enfim, eles renderiam mais e iam evoluir mais, né, na carreira, assim, né? Eu acho que você estrela solitária, não sendo uma estrela tão forte assim para segurar uma franquia nas costas, é meio judiação também, né? Você apanha e tem hora que você não evolui porque simplesmente você não tem motivação para isso, né? Concordo. Bom, é isso. Da nossa parte, a gente deixa o convite aí para os próximos 2 episódios que a gente vai fazer, analisando as últimas divisões da NBA. Próxima divisão, provavelmente, a gente vai falar do Atlântico, divisão que tem Celtics, Knicks, 76ers, Nets e Toronto Raptors. E aí a gente completa no último episódio com a divisão Sudoeste, que tem o Wizards, do nosso fiel companheiro Guilherme aí. O Charlotte Hornets, Atlanta Hawks, Orlando Magic e Miami Heat. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de dar o seu curtir, dar o seu feedback, se inscrevam no canal, super importante o feedback de vocês. A gente vai estar fazendo mais coisas, participando, tem muita coisa nova chegando no canal, a gente está esperando realmente a aprovação de vocês, a opinião de vocês, para saber se a gente está no caminho certo, porque a nossa ideia é sempre fazer uma coisa que agrade quem está do outro lado. A gente se diverte bastante fazendo também, mas vocês são parte assim, fundamental do nosso trabalho. Correto, Gui? Com certeza. Gente, o convite está feito. Aguardem a continuação dessas análises aí para a temporada da NBA. Depois outros vídeos virão aí, vocês vão acompanhando e vocês ficarão sabendo. Aproveitem para se inscrever no nosso canal do YouTube, a Bola do Jogo, a nossa página do Face, www.facebook.com/bola do jogo, Twitter, irem, www.twitter.com/bola do jogo, acompanhem lá os nossos conteúdos e vão interagindo com a gente, xingando, falando bem, enfim, fiquem à vontade lá. E é isso, galera. Me despedindo agora, uma boa noite para todo mundo aí e nos vemos na próxima. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu, Gui. Até mais, pessoal. Até mais, galera. Tchau, tchau.